Então vamos lá. Então vamos pedir a Deus que nos prepare. Nós estamos na reta final, da chegada de Cristo, num domingo, onde nós vamos, como a gente comentou, uma reunião que na realidade teria que tratar de 3 liturgias: a liturgia do quarto domingo do Advento, a liturgia da vésperas de Natal, que é à noite, e a liturgia do dia de Natal, que é durante o dia. Então, que o Senhor nos prepare para esse momento tão especial, né? Para essa chegada iminente do Salvador, e nos guarde, mostrando que nós somos capazes de sermos seres dignos de elevar a boa nova e levar a boa nova a todos aqueles que querem ouvir. Pai nosso, que estás no Estás no céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome, Venha a nós o venha a vosso nós reino. o reino, Seja feita a seja feita vossa a vossa vontade, vontade, assim na terra como no céu. o O pão pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai, Perdoai as nossas ofensas, assim como assim nós como perdoamos nós perdoamos a quem nos tem e ofendido. não nos deixeis sair Sem em sair tentação, de tentação, mas mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu estou com o ouvido esquerdo tampado, por isso que eu fui testar o fone de ouvido para ver se era ele que estava com defeito ou se era meu ouvido que está com defeito. Então vamos lá. Quem faz a primeira leitura? Estou sem folheto, pessoal. Leitura do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor. Porventura, és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel? Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem faz a segunda leitura? Vou fazer. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre,
Agora esse mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A ele, o único Deus, o sábio por meio de Jesus Cristo. A glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no no meio. meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus. vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou aonde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o teu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice. Ela já está, desculpa. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória. Glória a Glória vós, ao Senhor. Senhor. Então vamos lá, começando pela primeira leitura, qual a frase assim ou o versículo que chamou a atenção de vocês? Vamos, gente, vamos só de cada vez. Eu estou sem folheto. Espera. Qual é? Seu Zé, o seu Zé Deixa não as meninas consegue aí. abrir? Seu Zé não Não, consegue abrir? não consegui. Vamos deixar quieto. Senão vai bagunçar. Qual é A leitura isso? é 2 Samuel 7, de 1 a 5. E depois 8b a 12, 14a a 16. Bom, 2 Samuel de 1 até o 16. É um monte de picadinho. Parecendo Jack o Estripador. Aqui a minha é direto, vai dar confusão, pessoal. Deixa quieto. Não, mas pega um Ô, Zé, versículo que foi marcante, que o senhor acha que é importante. Eu sei que o senhor fez um resumo, que o senhor faz um resumo toda semana. Eu sei, mas eu fiz do dia 25. Ah, tá, você fez do dia 25. Você entendeu? Por isso eu me embaralhei todo por isso. É o que eu falei, 3 liturgias num dia só é complicado. Ô, Zacarias, o que me chamou a atenção aqui é no versículo 3. Natã respondeu ao rei: Vai e faz tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Aham. Bruna? Eu tô aqui, eu tô começando a ler agora, porque eu tô com uma criança de 2 anos aqui,
Não, Tá fica pedindo tranquila. panetone. Tenta pegar assim um ponto, não precisa falar exatamente o versículo, mas de repente alguma coisa que te chamou a atenção na leitura. Samuel, Eu já mando. Samuel, 2 Samuel 7. A ideia, Bruna, só para Ô, você entender, Zacarias, é criar uma tempestade de ideias. Fala, Nilzete. e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. E o Senhor? Te anuncia que te fará uma casa. Acho que é 11b, 11b. E o Senhor... Ah, tá. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa, tá? Posso falar qual é mais o uma? versículo, Zacarias? Pode? Perdão. Samuel, É o perdão, é segundo Samuel 7, 2 Samuel 7, de 1 a 5, 8b a 12, de 14a a 16. Posso? Pode? Versículo 10. Vou preparar O um vers- lugar para o meu povo, Israel. Eu implantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ter inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora. Uhum. E o outro, Zacarias, meu, é o versículo 16, é o último. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. aqui, Zacarias, o 4 que me chama a atenção. Nesta mesma noite, porém, a palavra de Jafé foi dirigida a Natã. Vá Hã? dizer ao meu servo Davi, assim diz Javé, você quer construir uma casa para eu morar? Pois bem, eu não morei em casa nenhuma desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje. Sempre andei errante sob uma tenda e um abrigo. Ele está dando um puxão de orelha, como quem diz, né? Não, maravilha, gente. A ideia é exatamente essa, a gente começar a pensar a leitura a partir de um ponto importante. Então, eu tô, que nem a Neide também. Tua casa... cadê? Eu me perdi aqui, peraí. Tua É casa e teu 16. reino serão estáveis para sempre diante de mim. Eu nem segui com o trono, eu pararia aí na primeira parte do versículo. Mas é Aham. interessante a gente observar assim. Eu vou ler o que vocês me passaram, tá? Vai e faz tudo o que diz o teu coração. O Senhor te anunciará que te fará uma casa. Vai preparar um lugar para morar. Vou preparar um lugar para morar. Sem mais, tua casa e teu reino serão para sempre. Nessa mesma noite, a palavra foi dirigida ao profeta. Lógico, eu fui rabiscando aqui rapidamente, né? Mas é interessante a gente observar que todo mundo pegou um foco da leitura. E agora, o que a leitura fala para nós? E agora, o que a leitura... Vamos entender. Qual que é o contexto do livro de Samuel? Lembram assim, pegando um pouco da história, né? História antiga de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul, né? Saul. Então você tem os juízes, que eram vamos dizer assim, a gente trazendo para o nosso modelo político atual, seria o parlamento, seria uma estrutura parlamentar. Aí depois você sai dessa estrutura de juízes e é nomeado o rei. Fica meio obscura a forma que Saul é escolhido o rei, né? Ele teria sido escolhido pelos próprios juízes.
Aí ele cai em, abre aspas, desgraça perante Deus, fecha aspas, né? Ele persegue Davi, né? Ele tenta Não, matar entre outras Davi coisas. várias vezes, né? É, ele cai assim, vamos dizer, ele esquece Javé, né? Ele ignora Javé, ele deixa Javé para trás. Aí Javé escolhe um outro rei, esse já é escolhido pelo próprio Deus, que seria Davi. Então, quando Samuel, que foi o mesmo, que seria aqui, né, a quem é dedicado o livro, que provavelmente não foi ele que escreveu, lembra aquela história que a gente costuma falar? Ninguém saía atrás do profeta, atrás da pessoa, com um laptop lá digitando o que o cara estava falando ou fazendo. Essas histórias, elas foram contadas de pai para filho, durante várias gerações, até chegar no momento em que elas são transcritas para o pergaminho. No caso da história de Samuel, ela está mais próxima entre a história de Samuel e o início da escrita do Antigo Testamento, elas estão próximas. Por quê? Porque o Antigo Testamento começa a ser escrito, começa a ser colocado no pergaminho exatamente com o rei Davi, principalmente o rei Salomão. Então, Salomão começa, de fato, a escrever a Bíblia, começa a escrever o texto que vai dar forma para o que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, que os judeus chamam de lei, Kiev, Niev e Ketubim. Quer dizer, os livros da lei, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Né? Então, esses 46 livros vão ser formatados a partir de Davi e Samuel, perdão, a partir de Davi e Salomão, e vão chegar para nós a partir desses escritos, com muitas alterações. Então, muitas vezes a gente perdeu pedaços, ganhou pedaços, conforme a sociedade ia mudando. Mas o que é importante? A gente entender o sentido. O que Zacarias, perdão. Aí ele também, né, nessa, ele está dando mesmo, assim que eu digo, um puxão de orelha, porque o próprio Davi está se colocando numa posição, né, autoritária, e ele está dando um puxão que futuramente vai vir um descendente dele, que será um rei muito mais importante do que ele. Um ponto que eu ia até chegar aí, eu ia chegar nesse ponto agora. Davi se coloca numa posição de supremacia. Isso. Aqui, o versículo de Natã, ele disse ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, a arca de Deus está alojada numa tenda. Quer dizer, quem é ele para falar assim, eu vou construir uma casa para Deus? Agora, pensa bem, a arca está alojada numa tenda. Qual é o teto do projeto de Deus? Não é a tenda. É o próprio infinito, é o próprio céu. É o próprio, como é que a gente fala? Firmamento. O firmamento é o teto da arca de Deus, e não a tenda. A tenda é apenas um objeto. Oi, Neide. Sabe o que assim, eu percebi nessa leitura? Que fala muito sobre a casa, né? E ele fala, eu resido num palácio, ele fala que vai preparar um lugar, né? Então, fala muito sobre a casa. Que é a moradia, que é a estadia, né? Então, porque a casa, ela garante a estabilidade. Isso, se eu tenho uma casa, eu não sou mais nômade. Eu estou me firmando, eu estou me fixando. Politicamente falando, o que Davi está querendo fazer aqui? Ele está querendo fixar o poder religioso em um determinado ponto. E foi durante muitos séculos isso que aconteceu com o povo judeu. Ele era fixado no ponto do Templo de Jerusalém.
Depois, com o passar dos séculos, vai surgindo a pessoa, entenda-se, né? A construção da sinagoga, que dá uma descentralizada no templo. Então, você tinha o templo como o centro social, econômico e religioso. Isso é obra de Salomão, perdão, de Davi. Tá? Davi fixa em Jerusalém o lugar onde todo o centro, todo o poder religioso está concentrado. Depois, com o passar do tempo, todo judeu, a exemplo de todo muçulmano, uma vez na vida, o muçulmano deve tentar fazer uma viagem a Meca. Isso está escrito no Corão, quer dizer, é uma recomendação do Alcorão, que todo o fiel visite Meca. Mas, em contrapartida, a mesma coisa está prevista na Torá. Por que Jesus sai aos 12 anos e vai com Maria e José até o templo? Vocês sabem por quê? O que acontece aos 12 anos que Jesus tinha que ir ao templo? E a primeira leitura deles, né? É quando ele já está autorizado, é assim, Ele se torna homem. Exatamente, já pode inclusive fazer leituras, não é isso? Isso. Isso aí. Ele se torna homem, ele se O torna batismo da leitura dele, né? ele se torna um adulto. Isso. Então, todo judeu tinha que visitar esta casa de Deus, pelo menos uma vez na vida, preferencialmente nos 12 anos, quando você se apresenta como homem. Até então ele era criança. Com 12 anos ele se torna homem. Pode falar, senhor José. Só menina pode participar, né, Zacarias? Oi? Meninas participavam, né? Mulheres, para elas participarem do culto, elas ficavam numa parte retirada do templo. O templo ele tinha. Quando você pega nas Bíblias, algumas Bíblias têm um mapa, tem um esquema do templo. Então você tem a parte, o Santo dos Santos, que era o centro, onde era reservado para a Arca da Aliança. Aí você vai tendo as áreas externas. Então, tem o templo, o Santo dos Santos, depois tem a área que é destinada aos sacerdotes, depois você tinha a área reservada para os homens, aí você tinha uma parte retirada, né, semi-fechada, que era das mulheres. E elas não faziam leituras, Zacarias? Homens e mulheres. E aos 12 anos elas não faziam leituras. Não. Mesmo porque, seu José, pensa assim, 90% da população era analfabeta. Os 10% que sobravam provavelmente eram apenas homens. As mulheres raramente eram letradas. Na Bíblia mesmo tem pouquíssimos exemplos de mulheres letradas. Mulheres que sabiam ler. Qual é o nome dela? Ruth, a princípio, era uma mulher letrada, mas são pouquíssimos os exemplos de mulheres que sabiam ler. Então, e outra, mesmo assim, a gente ainda não sabe se de fato elas sabiam ler. Porque uma coisa é estar escrito para nós hoje, outra coisa é ser fato. Então tem um abismo aí. Às vezes o ler, depende da época do Antigo Testamento, o ler era simplesmente o citar a palavra de Deus de tanto se ouvir. Então eu ouvia, eu ia lá e repetia. O efeito papagaio. Mas elas não sabiam ler de verdade. Elas, eles, muita gente acontecia isso. Porque a leitura, uma coisa que a gente hoje não percebe, mas ler, escrever e fazer contas faz com que uma pessoa deixe de ser cega. Ela passa a ter poder. Então, quem consegue ler, quem consegue entender o que está escrito, não só ler o mundo, mas ler o texto, também é uma pessoa que consegue mudar o mundo onde está inserida. E aí a gente vai ter essa construção. Eu achei interessante, nós estamos no 4º domingo do Advento. Então a gente está pensando o quê? Nós estamos pensando naquele que há de vir.
E como vocês todos citaram, a questão da casa. Há de vir para onde? Há de vir para casa. Há de vir para aquele espaço reservado onde eu posso descansar. A casa, desculpa, a casa é, a princípio, o lugar do repouso, o lugar do descanso, o lugar da construção do conhecimento. Então, Deus fala assim, quem é você para Davi? Quem é você para fazer aquilo que eu estou te dando? Lógico, que eu falei, a gente sabe que Davi fez o templo não exatamente para agradar a Deus, mas ele fez o templo no sentido de centralizar o poder político, o poder econômico, o poder financeiro, o poder social, tá naquele ponto. Então ele traz para ele o poder. Ele traz para ele o domínio do povo. Que isso fica nas entrelinhas do texto. Lembrando que Samuel, o escritor do texto, também era um ser político. Também era uma pessoa voltada à questão política. Que também está preocupado com a realização da implantação do reino de Deus. Então, ele chega aqui e fala assim, não, Samuel é uma pessoa que só estava por fora olhando. Não, foi Samuel que ungiu os 2 reis. E aqui a gente vai voltar, aqui do Samuel, eu vou puxar uma linha daqui para comentar uma outra coisa com vocês. O uso do óleo. A gente fala assim, o óleo do batismo, o óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos. De onde vem esse uso do óleo? O uso do óleo vem desta época. Embora você tenha relatos de Moisés ungindo as pessoas com óleo e com ervas, é o mais forte, a presença mais forte da unção com óleo vai acontecer com Samuel. O Samuel, ele vai buscar o óleo, ele vai preparar o óleo, conforme Deus determina, e vai ungir. A partir desse ponto em que Samuel unge, primeiro Saul e depois Davi, tá? A gente passa a ter a estrutura do que hoje nós chamamos de batismo. Lembrando que a palavra batismo significa lavar, significa limpar, purificar. E não tem nada a ver com a nossa visão de batismo atual. Quando João Batista batizava, ele batizava no sentido de lavar os pecados, trazendo o perdão das pessoas, e não de iniciação a uma fé. Essa iniciação de fé vai começar depois, com os discípulos de Jesus. Pode falar, seu José. Por que óleo, Zacarias? Oi, eu não entendi. Por que óleo? Desculpa, eu não entendi de novo. Por que óleo? Porque o óleo, ele deixa marcado na pele. O uso comum de óleo pelos antigos era sempre no sentido de marcar alguém para alguma coisa. Eles misturavam, inclusive, até mesmo os nossos índios, misturavam soluções oleosas com urucum, com coloral, para fazer as pinturas de guerra. Então, o uso do óleo, ele serve como um meio de fixação de algo. Então, ele deixa aquela marca e a pessoa vai ficar com aquela marca durante um determinado tempo. Lembra que o uso do banho, ele não é cultural da Arábia, dos judeus, tá? Porque lá a água é um bem raro, um bem caro. Então você lavava, tanto que o próprio Levítico, ele determina a forma de lavar a mão, uma forma de purificar a mão. Então você tomava banho uma vez a cada semana, a cada 10 dias, a cada ano. Tá? O banho não é algo comum. A mesma coisa na Europa.
O banho não é algo comum. Então, o uso do óleo servia como um meio de marcar o indivíduo e deixar ele marcado. Quem tomava banho todo dia, que nós absorvemos esse hábito, eram os nativos do Brasil, os chamados índios. Eles tinham o hábito de tomar banho, mesmo porque aqui é um frio do caramba, né? Então, aí a gente acabou absorvendo desculpa, esse hábito de se banhar, tá? Mas ele não é um hábito comum. Então, o uso do óleo ele serve como um elemento de marcação. Ele fixa mais, né? Ele fixa. Lógico, hoje o sentido do óleo ele é litúrgico. Então, o óleo sai da pele. Você vai tomar banho, você vai passar sabonete, o óleo vai ser removido da sua pele. Mas a marca, a imposição do sacramento, isso não sai. Tá? Então, o óleo serve para marcar, a gente chama de meio físico. O meio físico pelo qual você vai reconhecer o sacramento. Então, o óleo do batismo é o meio físico pelo qual você marca o indivíduo na fronte, no peito, como uma pessoa que pertence, uma propriedade de Cristo. O óleo do crisma marca no indivíduo aquele que está apto a trabalhar por Cristo. O óleo da unção dos enfermos, aquele que busca em Cristo a sua própria melhoria, a sua própria reestruturação. Então, tanto que a gente costuma falar, o óleo dos enfermos, a unção dos enfermos, ela não deveria ser uma unção voltada apenas àquele que está morrendo, mas voltada a todo aquele que tem a necessidade de ter uma conversa mais aconchegante com Cristo. Diga, Neide. Você sabe que com essa questão do óleo dos enfermos, né? Tem muita gente que eu já vi pessoas dizer que tem medo de receber essa unção dos enfermos, porque elas associam com a morte. Eles, igual você falou, eles acham que já vai morrer quando recebe, né? E já assim, na minha família, no caso, né, nós estamos com a minha irmã doente, nós pedimos ao padre para que ele viesse à casa, porque ela pediu para ela se sentir fortalecida, porque ela ia passar por uma cirurgia de uma hérnia. Entendeu? Então, esse é o mais correto da unção dos enfermos. Uhum. Não é a unção dos moribundos. Por isso, inclusive, que a igreja mudou o nome. Ela mudou o nome do sacramento de unção, extrema unção, né, unção extrema, para a unção dos enfermos. Porque, na realidade, ela nunca foi a unção dos moribundos, mas se transformou na nossa sociedade. É a mesma coisa, isso que você está falando da unção dos enfermos, é aquela mesma história que a gente ouve quando se fala do livro do Apocalipse. Verdade. Eu não leio o livro do Apocalipse, ele é de morte. Não, ele não é de morte, ele é de resistência, ele é de vida, ele é de luta. Ele é um livro. De transformação. Um livro que precisa ser lido e interpretado com cuidado, para que eu possa entender a mão de Deus dentro da ação do homem. E não o contrário. E não a mão do homem dentro da ação de Deus. Quando a gente pega todo aquele simbolismo, né? Quando fala, né, do chifre, né, né? Então, assim, se você pega todo aquele simbolismo, se você coloca, né, por exemplo, os 10 o quê? Lá no Apocalipse, 10 chifres. Então, assim, mas você vai pegando um número e você vai vendo dentro, né, por exemplo, os 10 mandamentos, entendeu? Sim, mas ele é cheio de simbolismo, mas se você transforma... O próprio 10 na cabeça do dragão indica que o dragão é poderoso, mas ele não é completo. Uhum. Então, tudo isso você tem que saber interpretar. Quando você pega os 2 profetas, você está unindo a profecia e a lei. Então, seria Elias e Moisés. Então, toda uma construção, toda uma interpretação que você precisa fazer do Apocalipse, e a gente muitas vezes acaba cartando de banda. Sim.
Ah, Aí nessa questão da casa, né, que eu observei nessa leitura, que fala muito, né, desse vou preparar um lugar, né? Hoje eu fui lá na paróquia, que a minha sobrinha falou que queria visitar o Santíssimo, porque ela queria fazer um agradecimento, olha, tem 9 anos, queria fazer agradecimento e queria fazer alguns pedidos para Deus. Aí ela falou: você me leva lá naquele lugar, naquilo lá? Eu falei assim: você não sabe o nome? O nome é Sacrário, que eu já falei para ela o que, que é, né? Ah, eu quero ir lá no Sacrário, que eu quero agradecer e quero pedir a Deus algumas coisas agora. Porque eu passei um ano difícil, olha só, 9 anos. Eu tive muitas coisas boas e muitas coisas ruins na vida. Aí eu vou lá falar com Deus. Aí eu levei ela e o Miguel, né? Aí o Miguel pegou e falou assim: aí eu vou pedir para Deus aqui, ele é ajoelhado, né? Eu vou pedir aqui para Deus para ele me dar cura, porque ele está gripado. E aí ficou lá, os dois lá, né? Aí depois eles iam lá, o Nilzete, aí depois eles iam lá no Ambão e falavam assim: olha como que eu vou fazer. Assim diz o Senhor, lá no Ambão, eles, né? Aí eles falavam do Senhor. Já estava ensaiando, hein? Prematuro. Porque o ano que eu já fiz as inscrições deles, né? Um vai para a pré e a outra vai na catequese. Aí depois, Zacarias, falando da casa, eu fui lá no salão. Aí eu fui lá no salão, Nilzete, para poder mostrar para eles os vários tipos de presépios, né? Para eles. Aí eles ficaram encantados, né? Aí o primo chegou lá: ah, você veio buscar o seu presépio? As crianças? Eu falei: não, porque eles não fizeram o presépio. Aí eles ficaram admirando em todos lá, porque já começou a ser tirado, né? já. Aí era só para dizer, só era para dizer nessa questão da casa, né? Do preparar, as crianças já ter isso, né, em mente, do preparar um lugar para o Senhor. E você vê essa preparação da casa e fazendo essa alusão ao presépio, um negócio tão simples, algo que a gente não pode deixar apagar de novo. Tem que tentar fazer todo ano. Na verdade, essa foi a 4ª vez que nós fizemos exposição de presépio no Madalena. As outras 3 foi na época do Marcelo. Pode falar, Nilzete. Eu falei: como que você descobriu que já foi feito 4 vezes? Eu fui procurar aqui nas minhas coisas. Essa é a 4ª. Ah, tá. Essa é a 4ª. Pelo que eu me lembro, pelo que eu achei, essa é a 4ª. Você pode ver que naquele álbum onde está as fotos do presépio desse ano, tem umas fotos antigas, bem antigas, de resolução bem anterior. Eu vi. Eu não acho onde está o outro. Tem um outro álbum no Facebook, mas é muito da época que foi feito mesmo. E tem mais fotos. Talvez seja até mais, Zacarias. Pode ser. Eu lembro que foi na época do Marcelo que a gente começou a fazer isso. Depois parou, né? E é uma pena a gente ter parado, porque realmente você vê cada um interpretando a cena de uma maneira diferente, com materiais totalmente diferentes. A predominância foi papel e o rolinho de papel, foi papel e rolinho de papel higiênico. Mas você tinha lá presépios, e nem aquele que a menina fez, que é da... Não lembro o nome dela, é uma menina da... Ai, caramba. Me deu branco. Da Érica. Uma menina da Érica, que ela cortou uma garrafa de amaciante e dentro ela fez a Sagrada Família com os tubinhos. Ficou muito criativa. Diga, São José. Eles têm uma linha para fazer o presépio ou é iniciativa própria? Eles têm uma linha. Eles têm uma linha. Aquela que... tem uma linha. Aquela que São Francisco de Assis colocou. Entendi. É fazer o presépio. A ideia, a princípio, é fazer sem gastar, com o mínimo de gasto possível. Por exemplo, eu fiz eu gastei um pouco de tinta guache, um pouco de tinta latex que eu tinha aqui e um pouco de cola quente. O resto é papelão, entendeu? Porque até o papel que foi usado nos personagens era papel reciclado. Era papel que tinha sido usado. Muito interessante.
Entendeu? Legal. E o alto de Natal, Bonito mesmo. o alto A de estrela, Natal a ficou estrela muito... do meu presépio era um pedaço de caixa de leite. Né? Uhum. Que, O alto aliás, de também foi Natal foi do alto de Natal. interessante. Uhum. Mas foi Tá muito muito legal. interessante, viu? Foi muito bonito. Você Você gostou? gostou? Eu gostei muito. Ficou bonito. Parabéns, viu? Pelas iniciativas. Dona Lourdes aí faz milagres. Mas ficou muito bom. Não, eu achei que ficou legal também. A única coisa ruim, eu não Uhum. sei quem foi que mutou a entrada USB. Eu tinha deixado ela regulada na véspera para a gente usar já na mesa. Quando eu cheguei, tinham baixado o som e mutado E a demorou, né, para USB. começar, Demorou né? porque eu não estava vendo onde estava mutado. Aí o marido da Jaque é Uhum. que percebeu, não, mutaram aqui. A hora que ele apertou, que a gente tocou o que era. Né? Ah, Eles tinham mutado uhum. a saída USB. Ah, Mas valeu, foi legal, mas deu valeu. legal. Ficou É, bom. O foi, padre foi... não estava com pressa. Então, ele tava com dor de estômago. É? Opa. Ele reclamou o domingo inteiro de dor no estômago. Meu Deus. É. Bom, mas fechando a nossa primeira leitura, uma coisa que eu vou inverter na próxima semana. No lugar da gente fazer as frases antes de começar, vamos fazer essas frases depois que a gente fizer as leituras. Acho que na semana passada ficou mais interessante. Uhum. Bom, vamos lá. Tá Mas a bem. gente vai adaptando. Vai vendo É. o que a gente vai, o que vai acontecendo. Mais alguma coisa Vai da primeira mudando, né? leitura? Ah, sim, lógico. Ah, só lembrando, Uhum. tá? A gente tem que lembrar sempre a questão de que a primeira leitura está ligada ao Evangelho. Como essa primeira leitura do Uhum. Evangelho se liga ao tema? Exatamente no sentido de chegada. Tá? É a chegada, é o descanso, é a casa, como vocês comentaram. É o ponto que culmina com a entrada do ser dentro da sua moradia. Então, é o convite que Deus nos faz para que nós cheguemos à casa. Oi. Ô, Zacarias, mas essa casa também não poderia ser o coração, a gente preparar também, abrir o coração? Sim, interpretando a Sim. leitura, sim, pode ser o coração. Essa casa, esse Uhum. Cristo que vai chegar agora, ele não vai chegar numa casa, ele não vai chegar numa gruta, ele vai chegar para habitar o coração de cada fiel. Uhum. Né? Sim. Então a gente tem que ter também essa visão. Nós estamos na iminência, lembra da coroa do advento? As quatro Uhum. velas, Uhum. a verde da esperança, a roxa da memória, faz a memória da chegada, né? A verde da esperança, a rosa da alegria e a roxa que vai ser acendida nesse quarto domingo, que simboliza a iminência. A roxa não, a vermelha, que vai ser acendida Vermelha. agora, nesse domingo, ela vai lembrar a iminência do fato. O Cristo chegou. Né? Ele está batendo na porta. Cabe a nós abrir ou não. Se a gente voltar aqui, ligando essa leitura com o Evangelho e pensar na questão, até mesmo fazendo alusão àquele filme Estrela de Belém, como que Maria foi recebida grávida na iminência de ganhar o bebê? Eles não tinham lugar para ficar. Pode falar, seu José. Qual é o sentido, a origem das cores de vela, Zacarias? Na realidade, seu José, o sentido é meio perdido no tempo, tá? A própria coroa do advento, ela não é um símbolo natalício original do cristianismo ocidental. Ela está mais para o cristianismo oriental, mais para a igreja ortodoxa. Para o Egito, né? Não. Não, mais para a igreja ortodoxa, para a grega. Mas, ela começou, a coroa do advento, ela nem começou assim, na igreja católica, ela começa em igrejas protestantes, e as velas eram todas brancas. Aí depois é que ela vai mudando. Em algumas igrejas, até hoje, se usa a vela do advento, as 4 velas brancas. Então, o uso da vela colorida, ela é mais para esse sentido de choque, a roxa, né?
o choque da chegada, a verde na esperança da mudança, né? Ou também a verde no acreditar que aquele choque gerou uma semeadura que vai brotar, a rosa da alegria da brotação e a vermelha da iminência da colheita. Então você também tem, porque ó, pensa comigo, você tem um choque, a verde da esperança ou a semeadura, a rosa, a alegria do fruto está crescendo, e a vermelha, a satisfação da colheita, porque a fruta madura, em geral, é avermelhada. Ô, Zacarias, Hum. quando eu fiz a catequese, que era com uma freira, ela nos ensinou que as 4 velas, ela não falava que representava as 4 semanas que antecedem o Natal, e sim 4.000 anos de espera por Jesus. Cada vela simbolizava 1.000 anos. Foi isso que a irmã ensinou, explicava para nós. Então, é uma explicação, né, Beth? É uma justificativa. Mas se você considerar do surgimento do povo de Israel, do povo judaico, tá? Que ele é considerado povo a partir de 1800 a.C. Até o nascimento de Cristo em 7 a.C., você não tem 4.000 anos. Você tem 1.800. E outra coisa, pensa comigo, ó. Se você somar 1.800, tá, com 1960, vai, ou 1980, você fez catequese antes de 80. Eu fiz nos anos 70, filho, 71, Então, 72. 1970. Se você soma Quem era a irmã, 1.800... Zete? Hã? Quem era a irmã? Não, era lá no Paraná. Ah, pensei que era aqui. Não. Soma 1.800 com 1970, mesmo assim, dá 3.770. Então, mesmo assim, ainda não dava os 4 séculos. A coroa advento é mais velha. Não, eu entendi. Eu entendi a ideia. Por que ela explicava para a gente que era 4.000 anos, se a gente sabe que não é os 4.000 anos? Não, simplesmente são justificativas. Cada um buscava uma justificativa. A justificativa mais aceita da coroa do advento é, como o próprio nome fala, é uma coroa do advento. Ela coroa o advento, ela coroa a chegada. Então, seria o mais... E é para maior marcar, sentido, né, a antecedência do Natal. O maior sentido realmente é representar o Natal, as 4 semanas do Natal. Como também a novena. A novena, ela é composta de 9 dias. Tá? Mas não impede, por exemplo, que eu faça uma novena de 5 dias, ou de 5 encontros, ou uma novena de 2 meses. Se eu fizer um encontro por semana, os 9 encontros era 2 meses. Uhum. Eu vou começar a novena ainda antes do início do ano litúrgico, porque o ano litúrgico começa 4 semanas antes do Natal. Então... Uma dúvida que eu tenho. Diga. Por que, eu não sei se só essa igreja, a congregação cristã não comemora o Natal? Porque, primeiro, a congregação cristã não é uma igreja. Segundo, ela é sectária, ela é separatista. Então eles não comemoram nada, eles não comemoram Natal, eles não comemoram casamento, eles não comemoram... Mas eles não acreditam assim, né? É complicado. Olha, só não é pior porque, assim, que o de Jeová. Porque, Zacarias, mas aquele rapaz lá que eu te falei, ele era da Assembleia, e ele falou que a Assembleia também não. Então, mas a Assembleia de Deus, aí já a coisa se torna mais complicada. Como é que surgiu a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus surge no final do século XIX, tá? Numa reunião com mais de 100 comunidades cristãs, onde cada uma tinha uma ideia. Então, eles literalmente fazem uma assembleia. Nós não tivemos os concílios, o concílio de Trento, o concílio de Jerusalém, o concílio de Nicéia, onde até sei lá, até pelo menos Nicéia, você não tinha uma igreja
Você tinha igrejas, né? Você tinha grupos separados, pelo menos até Nicéia. Aí o que acontece? Cada um tinha uma ideia diferente do que era a Igreja de Cristo. Então você tinha pensamentos diferentes que povoavam. A Assembleia de Deus foram dificuldades que aconteceram nos Estados Unidos com as comunidades cristãs. Aí eles resolveram fazer uma grande assembleia como se fosse um concílio. Então mais de 100 agremiações, na sua maioria batistas, se reuniram em assembleia para discutir pontos. Daí nasce a chamada Assembleia de Deus. Tá? Então, quer dizer, é complicado que você pegar a Assembleia de Deus, Ministério X, ela vai ter uma linha de pensamento e uma linha de teologia diferente da Assembleia de Deus, Ministério Y. Esse daí já me falaram. A minha própria cunhada falou que cada ministério é diferente um do outro. Fala, É que eu achei tão estranho. Eu tava atendendo uma cliente, né? Aí achei tão estranho ela da congregação. Aí ela falando que os filhos, né? Eles fazem todas as festas, fica esperando o Natal, e se prepara, não sei o quê. Ela falou assim, olha, para mim tá tão complicado, porque assim, pra gente não é nada isso, sabe? Eu falei assim, oh meu Deus, não é nada. A gente vai chegar ao Cristo. Ela fala tanto de Jesus, mas ela não. Mas ela não se prepara. Se você falar assim para ela, olha, eu quero te falar de Jesus, não. Teu Jesus não é o mesmo que o meu. É muito comum dentro dessas religiões sectistas, separatistas, você ter esse tipo de. O seu Jesus, o seu Deus, não é o meu Deus. Mas peraí, Deus não é só. O meu Deus, até onde eu saiba, é o mesmo Deus dos árabes. É o mesmo Deus dos gregos, dos cristãos gregos, tá? Dos cristãos ortodoxos. Tá? Então, teoricamente, o meu Deus é o mesmo Deus que deveria ser adorado pelos testemunhos de Jeová. Você tem rejeições. Agora, a minha doutrina difere da doutrina do outro. Tá? Agora, a gente pensar, tanto no ecumenismo quanto no macroecumenismo, nós vamos ter o quê? A passagem em que ele fala, Jesus fala assim, a passagem qual é? Mas Jesus fala assim, meu pai construiu várias casas, onde comporta todos. Tá? Tem uma casa para cada um. Então, cada um vai ter o seu lugar reservado. A gente pode entender que estas casas, olhando pelo macroecumenismo, ela é reservada a todas as religiões, a todas as fés. Todas aquelas fés que atendem ao chamado da caridade, todas aquelas fés que atendem ao chamado da bondade, todas as fés que atendem ao chamado da missão de se colocar no lugar do necessitado. Ué, mas a cristã do Brasil, só deles falarem que casamento não é coisa de Deus, que não fazem dentro do templo, eles querem mais o quê? Não, já começa daí, né? Agora imagina eles escutando a última, que agora saiu no documento do Vaticano, né? Da bênção para casais do mesmo sexo. Isso, exatamente. Né? Porque, gente, é o que o Papa Francisco fala, eu também sempre preguei isso. O amor é amor. E se Deus é amor, quem sou eu para julgar o amor de uma pessoa por outra? Ô, Zacarias, mas não é um casamento, é uma bênção que ele dá, né? Sim. É uma bênção comum. Isso. Mas esse é o primeiro passo. Olha a aberração. A minha prima, ela é casada há 15 anos. Ela separou do marido para viver com a mulher. Descobriu agora o amor. É. Fazer o quê, né? A gente e tem... o marido, o meu é primo da minha prima, 25 anos de casado. Aí separou para viver com outro homem. Descobriu o amor agora, Neide. Oh, meu Deus. Então, são coisas que a gente não tem como.
São coisas que a gente não tem como, mas aí eu faço minhas as palavras de Dom Cícero, quando ele foi lá na catequese. Hoje tem gente que se apaixona por um pé de alface. Quem sou eu para julgar? Dom Cícero colocou isso na catequese. Tem gente que se apaixona por um pé de alface. Quem sou eu, Cícero, para julgar? Tá certo. Tá certíssimo. Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus. Pensem assim, a gente hoje fala assim, o índio é um ser humano que precisa de proteção, o indígena brasileiro, né? O nativo brasileiro. Ele é um ser humano que precisa de proteção. Na tomada das terras brasileiras, em 1500 até 1800, o índio nem era considerado com alma. Ele era considerado um ser sem alma. O escravo, o negro, era considerado uma pessoa sem alma. Gente, é um absurdo. E a igreja aceitava isso. Absurdo. Tá? A igreja aceitava isso. Quer dizer, são os grandes pecados da igreja. Pode falar, senhor José. A própria ciência, né, na época, pegava a cabeça de negro para estudar, para ver realmente, olha que absurdo que chegava. Para ver se eles tinham inteligência, se tinha neurônio. Eles achavam que era um ser desprovido de inteligência. de É inteligência. absurdo. A mesma coisa, gente, a gente está falando dos negros, mas a mesma coisa aconteceu na Inglaterra do século XVII, em que alguns cientistas pesquisaram em cadeias para achar uma característica símia entre os bandidos. Porque eles falavam que as pessoas que cometiam crimes, elas não eram seres humanos completos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quer dizer, vocês veem como esta casa é ampla e precisa de revisões. Mais alguma coisa da primeira leitura? Não. Não. Então, passemos para a segunda leitura. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a análise da segunda leitura e depois a gente puxa o que cada um achou de interessante nessa segunda leitura. Beleza? Primeiro vamos fazer o quê? Primeiro a gente faz estudo, Me dá depois dica. depois a gente volta para ver o que cada um achou de interessante. Romanos, Qual é a segunda? capítulo Romanos. 16, versículo, eu risquei aqui. Versículo 23 25 ao 27. 25 a 27. Eu risquei bem em cima do versículo, não consigo ler. Na Lourdes Sala, que o folheto que eu uso para reunião, é impossível ela estudar a leitura. Fica em petição. E fica mesmo. Olha, tudo riscado. Ó. Uhum. Vou riscando tudo aqui. Mas é bom porque a gente não se perde. Depois eu não acho mais o que está escrito, eu não acho mais o versículo, eu me perco. Bom, mais para a Bruna, né, que tem menos convivência, só para entender, sempre lembrando que a comunidade dos romanos não é uma comunidade paulina. Paulo escreve para a comunidade dos romanos, que foi fundada por outros missionários judaico-cristãos, provavelmente Áquila e Priscila, e que Paulo desejava conhecer. De acordo com o Atos dos Apóstolos, Paulo vai conhecer essa comunidade preso. De acordo com alguns apócrifos e com alguns textos fora do círculo do cânon, né, fora da Bíblia, Paulo ele ficou preso algum tempo em Roma e é libertado. Aí ele segue o chamado caminho de Santiago da Compostela, vai até a Espanha. Quando ele volta, é que ele é preso novamente e executado. Então, a comunidade dos romanos, ela teria surgido por volta do ano 60, ano 56, 57, ela tinha uma forte influência entre as pessoas poderosas de Roma.
Por isso que se acredita, inclusive, a possibilidade de Paulo ter sido solto, libertado da prisão, por conta dessa influência que a comunidade romana tinha sobre senadores, sobre políticos de Roma. Então, embora a comunidade cristã tenha nascido entre os pobres, já em Roma ela toma uma linha, ela toma algumas características jamais como é que eu vou falar? Jamais baseadas na fortuna, jamais baseadas na riqueza, algo que em Jerusalém era mais complicado. Tanto que a comunidade de Jerusalém é socorrida, não pelos romanos, mas pelos gregos. A comunidade de Jerusalém é socorrida pelos colossenses, pelos coríntios, provavelmente pelos filipenses, que fazem uma arrecadação e mandam recurso para a comunidade de Jerusalém que estava passando dificuldades financeiras. Eles não tinham como se manter. Mas voltando para o texto, né? Isso aqui é uma doxologia. Esse texto aqui, eu enxergo ele, Zacarias, enxergo ele como uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia é uma oração de engrandecimento de Jesus, né? Então, Paulo já começa nesse texto, que deve ser o finzinho da carta, glorificando a Deus. É capaz que seja, inclusive, os últimos versículos. Deixa eu ver se a minha Bíblia está por aqui. É os últimos mesmo. É os últimos mesmo, né? É o último, é o último. É o encerramento da carta. Lembrando que as cartas de São Paulo são cartas. Tem cabeçalho, desenvolvimento, ou né, a saudação, desenvolvimento e despedida. As despedidas de Paulo normalmente são doxologias, são orações de engrandecimento, de fortalecimento do povo e de Deus. Aqui no rodapé fala que é uma doxologia mesmo. Eu não peguei. Vou ser sincero para vocês, eu estou tão corrido que eu não tive tempo nem de estudar o texto. Eu estou estudando aqui junto com vocês. Eu estou fazendo tudo de memória aqui. Então, se falhar alguma coisa, vocês puxam minha orelha. Já está tudo escrito com o ouvido mesmo, então fica mais difícil de pegar. Mas a gente tem aqui uma oração, que é a despedida de Paulo, né? Então ele está entregando essa doxologia, esse evangelho, engrandecendo a Cristo, por tudo aquilo que ele fez. E lembrando que é Cristo que escolheu os romanos, não foram os romanos que escolheram a Cristo. Como a gente costuma falar, o fiel, ele acha que ele escolhe, mas ele é escolhido. A gente acha que nós escolhemos ser leitores, mas foi Deus que implantou no nosso coração a vontade de ser leitor. É Deus que implantou no nosso coração a vontade de ser catequista. Tá? Porque quando você faz o anúncio, você faz a obra por você, uma hora você vai acabar, puxa, chega, estou cansado, não vou mais. E o que a gente vê várias vezes, pessoas que abandonam o barco sem nem falar que vai saltar. Né? E quando você vai ver, a pessoa não está nem aí mais. Ela, não, eu não sou mais leitor. Pô, mas você não teve a coragem de avisar a gente que você não é mais leitor? Você não teve a coragem de avisar o seu coordenador? Catequista também, que simplesmente foi embora. Pode falar, Bruna. Só que abre o microfone, tá? Pessoal, vocês me perdoem, mas eu tô caindo de sono. Amanhã eu preciso acordar muito cedo para dar aula. Vai tranquila, Pia. Eu vou me retirar, tá bom? Tá bom, vai com Deus. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Um beijo em todos vocês e até domingo, se Deus quiser. Até domingo, tchau. Até, boa noite. Tchau. Tchau. Então, Quando eu fui, mas... quando eu
quando eu coordenava lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, a gente estava precisando de uma catequista, né? Que era a época que eu ia para o convento, então precisava alguém para assumir a minha turma. Aí, o que eu fiz, né? Eu liguei para a Zilma, aí a Zilma, ela participava da comunidade, só que ela não assumia nada, né? Assim, né? Ela ficava mais nessa questão, não assumia nada, não. Ela ficava na questão mais de arrumar o altar, de lavar as toalhas, tudo, né? Ela ficava nessa ornamentação. Só que eu, assim, Ela eu participava vi que ela tinha um da jeito. liturgia. Aí, ela não participava da liturgia. Não, é que Aí, arrumar o altar também faz parte da liturgia. tá, sim, sim. Aí, assim, aí eu peguei, aí estava precisando de alguém, porque eu ia viajar no outro ano, então precisava de alguém, né? Aí eu peguei, liguei para ela e falei assim: olha, eu liguei para você porque Jesus tocou nos meus ouvidos e falou assim: Neide, olha, liga para Zilma, faz o convite, fala que eu estou convidando ela para ser catequista, né? Aí eu queria uma pessoa para ficar junto comigo, né? Para poder estar. Aí eu queria que ela, né, viesse junto comigo, até para ela ser catequista. E ela ficou por muitos anos lá. Aí ela falou assim: olha, Neide, eu não sou preparada, mas ela tem uma caminhada, ela tinha uma caminhada enorme, né, de comunidade. Aí eu falei assim: olha, Zilma, você pode, é só você querer. Se você quiser, você fica junto comigo, né? E você vai vendo. Eu não falei para ela que eu ia embora, que eu não tinha falado para ninguém. Eu falei assim: olha, fica junto comigo. Aí depois você assume uma turma, porque a gente precisa da comunidade. Ai, Neide, mas será que eu sou capaz? Eu falo: é sim, você é capaz. Olha, foi Jesus Cristo que mandou te convidar. Aí ela falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar. Aí depois, antes dela terminar, né, de falar, ela falou assim: quer saber de uma coisa? Como você falou que é Jesus Cristo que está me convidando, eu vou aceitar. Aí ela ficou junto comigo, depois eu saí, fui embora, e ela ficou. Porque, assim, igual você falou, né? Não é a gente que convida, quem faz o convite é Jesus Cristo. Então, e a gente muitas vezes ignora, a gente acha que nós somos os donos da história, nós não somos os donos da história, nós somos peões no tabuleiro. Uhum. Quem está jogando não somos nós. Né? Quem joga é o rei. Nós apenas somos peões que vamos conforme o rei manda. Nós vamos semeando e chamando Somos os outros. semeadores. Nós devemos ser semeadores. E, ao mesmo tempo, nós devemos ser solo fértil. Dar frutos. Agora, gente, mais alguma coisa sobre a segunda leitura? De minha parte, ok. Então, agora eu quero uma frase que marque vocês dessa segunda leitura. Aqui eu já tinha, né? Achava que a gente ia falar logo, foi logo o início, onde fala: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar a fidelidade ao meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O versículo 25. 25, né? A ele, o único Deus, o sábio por meio de Jesus Cristo. 27. O versículo 27. E o senhor, seu José? A frase aqui é essa aí. Essa é a revelação de um mistério que estava envolvido no silêncio desde os tempos eternos. Versão do Ministério mantida em sigilo desde sempre. Aqui do folheto é um pouquinho diferente, né? É o 25C. Isso. O que me chamou a atenção é o 26B. Conforme determinação do Deus Eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações. Ou seja, Jesus não deixa ninguém ficar em segredo. Ele convida todos a participarem. Ele dá conhecimento a todos. Cabe cada um de nós aceitar ou não. Certo, crianças?
E o Evangelho? O que a gente pode falar do Evangelho? Me passa qual foi, Zacarias? Por favor. É Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas, Lucas 1, 26 a 38. Oi, é a narração, né? Oi? É a narração É a da anunciação, né? anunciação do anjo Gabriel, né? Primeira pergunta, que não quer calar. Vocês sabem que os nomes bíblicos, todos eles têm relação, né? Vocês já sabem disso. O que é Gabriel? Deve ser alguma coisa a Deus. É o. Malandro. O É? que se refere a Deus aí? O sufixo el é Deus. Exatamente. Agora, e o que é o prefixo Gabri? Aí você me pegou. Aí eu deixo para o professor. A gente tem várias formas de É. você reduzir o nome Gabriel, tá? Mas a Bom, mais usual é o enviado, mensageiro de Deus. é o enviado de Deus. O mais usual é o mensageiro de Deus. Aquele que fala em nome de Deus, o enviado de Deus. Tá? Isso faz a gente ficar pensando. E Miguel? O sobrinho da Danete. Quem como Deus? Hã? Quem como Deus? Quem como Deus? Eu já tenho É, Miguel como o guerreiro de Deus. Isso. É aquele que luta por Deus, o guerreiro de Deus. Tá? Uhum. E Maria? Maria não termina com El. E agora? Vai. Maria. Aí eu vou deixar uma dúvida. Maria. Eu vou apimentar essa Maria história. escolhida. Vou apimentar essa história. Maria, Isabel e Miriam. O que elas têm a ver em comum? Maria e Miriam é a mesma coisa. Maria, Miriam. Maria e Miriam é a mesma coisa. Bingo. E Isabel? Também, no fim, é Bel. Alguma coisa de Deus. Isabel, Miriam Sempre assim. e Isabel, Miriam e Maria, as três têm a ver com Deus. Só para a gente lembrar. Quem era Miriam? Irmã de Moisés. Exatamente. Então, a primeira Miriam que a gente tem notícia é a irmã de Moisés. Quem é Isabel? A Isabel mais famosa é a mãe de JB, João Batista. a mãe de João Batista. E a Maria mais famosa? É a mãe de Jesus. Mãe de Jesus. E a Maria do Antigo Testamento? A primeira que é citada. Vocês lembram de alguma Maria no Antigo Testamento? Maria do Antigo Testamento? Não Por lembro, que não não. tem Maria no Antigo Testamento? Que mulher não tinha vez nenhuma. Que é latim. Né? A língua é latim. Por isso que É. não tem uma Maria no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é escrito em aramaico. Então, o nome Maria em aramaico é Miriam. Miriam e Maria são o mesmo nome. Certo. E o nome Isabel? É grego, que significa a mesma coisa que Maria, que é a mesma coisa que Miriam. Ou seja, Maria, Miriam e Isabel, todas têm a mesma tradução. A amada de Deus, ou a escolhida de Deus. Então começa daí. Uma coisa que a gente tem que guardar na memória. As diferenças linguísticas da construção da Bíblia.
Quando você pega Miriam, lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés, você está falando de um texto em aramaico. O aramaico, Miriam, quer dizer amada de Deus. Por que Miriam é a amada de Deus? Ela é escolhida para mostrar que o irmão, Moisés, está lá para ser salvo. Ela é responsável pela salvação do irmão. Ela conduz indiretamente o irmão para a princesa, para ser salvo. Isabel, ela não rejeitou, não negligenciou o chamado de Deus, diferente de Zacarias. Zacarias rejeita o chamado de Deus. Por isso que o nome Zacarias, de origem hebraica, tá, não grego e não judaico, tá, ele é usado na forma aramaica, da forma mais antiga. E significa Javé se lembrará dos pobres. Diga, seu José. Porque lá, uma vez nós estivemos já discutindo aqui, porque a Isabel, no princípio, quando anunciaram que ela seria a mãe, ela foi meio sarcástica, ela deu assim, em termos de gozação, né? Mas se você pensar, Sara também fez isso. É. Quando o anjo falou que Sara ia ficar grávida, ela deu risada. Tanto que Isaac se chama Isaac porque é aquele que ri. Hã? Isaac significa aquele que ri. Porque ela riu do anjo. Mas como a mulher não tinha politicamente nenhuma... E outra, ela é sarcástica, mas ela não coloca Deus em dúvida. Diferente de Zacarias. Zacarias põe Deus em dúvida. Ô, Zacarias, mas Isabel se escondeu, né? Porque ela ficou com vergonha da gravidez. Sim, ela ficou com medo. Com medo da sociedade. Então. Ela fica com medo da sociedade. Porque a sociedade repreendia tudo que era... Como a nossa sociedade hoje. Voltando para a questão da bênção entre homossexuais. Quantas pessoas vocês não acham que vão virar o nariz, vão torcer o nariz, se o padre falar, eu vou dar a bênção para um casal homossexual? Tá? Quantas pessoas já não vieram discutir com a gente quando perguntaram, duas mães, isso perguntaram para mim, duas mães podem batizar uma criança? Mas pode, por que não? Quem vai impedir? Primeiro, o sacramento não é para as duas mães. O sacramento é para a criança. Segundo, quem sou eu para julgar o amor de alguém? Ou, quando acontece, o que aconteceu com a mãe da tua com o filho da tua catequizanda, a mãe não é batizada, a madrinha não é batizada. Como resolver essa situação? O padre Anísio chutou o pau do barraco com os quatro pés. Ele batizou a mãe e a madrinha antes de batizar a criança. Porque aí eu falei para a madrinha, tecnicamente eu não posso fazer a mãe se batizar antes de batizar a filha, tá? Porque a mãe é mãe, ela teve o bebê, mas a madrinha ela tem que ser batizada para poder dar por batizando, por catecúmeno, algo que ela já tenha. Que é mas quando foi isso, Zacarias? No dia do batismo delas, antes delas começarem no crisma. Que o padre batizou as duas, depois mandou as duas para o crisma. Sim, verdade. Achei extremamente... Eu tinha até esquecido. Não, você tinha esquecido, mas são coisas que a gente precisa estar memorizando. Por quê? Não, estou falando, eu esqueci como que tinha ocorrido que vocês mandaram ela para o crisma. Quem mandou foi o padre Anísio. Ela só me perguntou, eu posso batizar minha filha? Eu falei, lógico. Agora a madrinha já é uma outra história. A madrinha você vai ter que conversar com o padre Anísio, não tem jeito. Ela não ter batismo é uma coisa. Ela quer apresentar a filha para Deus, ela quer mostrar a filha para Deus, ela quer... Só que o padre Anísio sentiu tanta força de vontade das duas de serem membros da igreja que ele batizou as duas. Quer dizer, batizou as três, né? Batizou a menina e a mãe e a madrinha. Então ele fez os 3 batismos no mesmo dia? Sim, ele batizou a madrinha, ele batizou a mãe
a mãe e a madrinha não tiveram madrinhas, nem padrinhos, tá? Elas foram autodeclarantes. E em seguida ele batizou a menina. Ele batizou as três no mesmo dia. Agora eu vou lembrar quem são elas. Não precisa lembrar. Que aquela coisa que a sua mão esquerda não saiba o que a direita Não, fez. estou falando, elas estão no Cris, mas eu tenho que lembrar quem são elas. Então, mas é interessante a gente ver isso, vislumbrar isso, para a gente ver essa questão da chamada de Deus. Quando Deus chama Maria, ele convida Maria a aceitar. Ele não impõe. Né? Se ela falasse não, se ela ficasse com medo, Jesus não teria nascido. Mas assim, ó, é um trabalho grande para fazer, por exemplo, né, nessa questão, né, que o padre futuramente possa vir, né, a dar essa bênção, né, seja para mulheres. Não, ele já pode. Tem o documento do Vaticano. Mulheres. Mas é o casamento em si? Hã? É casamento? Não. Bênção bênção. ordinária. Ah, tá. Bênção ordinária. Não, eu digo assim, mas assim, é um grande trabalho para se fazer com a criança, né? Quando, por exemplo, no caso, né, as duas mulheres têm um filho, né? Ou se não vice-versa, os dois homens, né, que tem lá o filho. Aí se fala, né, na questão escolar, na vida social dessa criança, o quanto que, né, que tem que se trabalhar na cabecinha dessas crianças, porque a gente sabe que a criança, ela é inocente, mas ela também é uma criança que ela é dura, ela cobra das outras crianças. Entendeu? Cadê sua mãe e seu pai? Quem né? É só a gente pensar no bullying. Né? Eu vi, acho que foi o Marquinhos que mandou hoje de manhã aquela anedota falando que no meu tempo o bullying era fazer café. Né? Mas a gente pensar no bullying, a criança ela é extremamente maldosa se ela não tiver, se ela for estimulada pela sociedade, a criança se torna extremamente maldosa, porque ela não mede a consequência daquilo que ela está falando. Ela não sabe as consequências. Eu lembro que quando o meu sobrinho, o pai dele, ele tinha 9 anos, né? Eu tenho um sobrinho que aos 9 anos, o pai dele faleceu. Eu lembro que minha irmã teve de ir na escola conversar com a professora para ela ficar mais de olho, né? Ela foi explicar toda a situação que aconteceu, porque as crianças, meu sobrinho, ele nunca foi muito de briga, e ele era muito assim, os outros faziam e ele ficava quieto, e ele chegava chorando muito em casa. As crianças estavam falando, agora a gente pode bater em você, você não tem mais pai, entendeu? Aí minha irmã teve de ir na escola dizer que ele não tinha pai, mas que ele tinha mamãe. Não, você vê, nós temos aqui, pegando um outro foco, um outro lado, tá? E bem atual. Aconteceu esse ano aqui. Nós temos aqui na nossa academia, né, no nosso dojo, dois eventos anuais que a gente criou, começou a criar o ano passado. Nós tínhamos a ideia, mas o ano passado nós fizemos os 2 eventos. Pela primeira vez, temos a intenção de repetir o ano que vem. Um evento que a gente já tinha feito isso no Teotônio Vilela, mas com outro esporte, com tênis de mesa. E nós fizemos esse ano com o judô, que é o Reciclando Vidas, em maio. Né? Tem um duplo foco esse Reciclando Vidas. Inclusive, o próprio nome ele é ambíguo. Por que reciclar vidas? A gente usa a reciclagem, material reciclado para fazer a premiação, e é feito em maio, em memória, né, em celebração ao Dia das Mães. Né? E no mês de agosto, a gente faz o Pai Herói, que é também mais ou menos o mesmo modelo, que a gente arrecadou, inclusive, esse ano, alimentos que a gente doou para os vicentinos, né? Ele segue mais ou menos o mesmo modelo e é voltado para os pais. Pode. Por que eu estou explicando isso? Teve crianças que chegaram em alguns atletas que os pais são separados ou que a criança não tem pai e foram questionar. Ah, mas você não pode participar desse evento porque você não tem pai.
Aí nós chegamos nessas pessoas e falamos assim, olha, o negócio é o seguinte, a sua mãe, ela é mãe e pai. Ela assume e supre a necessidade do seu pai. Tá? E a mesma coisa, quando a criança não tem mãe, alguém assumiu esse lugar. Quando uma criança não tem pai, ou o pai não é presente, porque muitas vezes a criança até tem o pai, mas não adianta nada ter um pai que não participa, que não é presente, que não está nem aí para a criança. Verdade. Então, esse ter pai ou não ter pai é algo muito relativo. E se a gente pegar aqui o texto, nós temos uma Maria que teve pais preocupados e, ao mesmo tempo, um companheiro que aceitou toda essa situação. Como ele recebeu essa notícia, a gente não sabe. De acordo com o texto de Mateus, ele recebeu a notícia em sonho, né? Então o anjo vai para ele em sonho e fala assim, olha, o bebê que Maria espera é de Deus, é filho de Deus, e vai ser importante para o projeto de Deus. Aí ele fica com Maria. Outras correntes já falam, o próprio Evangelho de São Lucas nem comenta o que aconteceu com São José, né? Com aquele que seria o pai adotivo de Jesus. Mas a gente sabe que ele puxou um trem para defender Maria. Né? Ele enfrentou tudo e todos. Numa sociedade que, diferente da nossa, não tinha uma estrutura matrimonial, não existia sacramento de matrimônio, não existia nada disso. Você dava uma festa e a mulher ia morar com o marido. Não tinha bênção, não tinha nada disso. O máximo que tinha era uma pequena celebração onde se liam trechos do Cântico dos Cânticos para mostrar o amor de Deus por nós e o amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem, e acabou. Não existia toda essa estrutura que a gente usa hoje. Então, o casamento, o matrimônio, ele era algo muito mais solto, muito mais livre, muito mais aberto do que nós temos hoje enquanto estrutura cerimonial, enquanto sacramento. Então, mas assim, ó, eu vejo, né, a gente, né, tão avançados, né, e esse pessoal, né, que fala que não acredita em Maria, né, que não celebra o Natal, eu vejo assim, eu vejo, eu não sei se é de minha ignorância que eu vejo da parte da pessoa, né, sabe assim, querer anular Maria. Eu falei, sabe, falando de Jesus, né? Aí eu falei assim, mulher, como que você pode falar uma coisa dessa? Jesus, ele não veio de uma chocadeira. Jesus não veio de uma chocadeira. Ele teve uma mãe, ele teve uma vida, ele foi criança. Como que você pode querer anular Maria? Sabe, nossa, aí eu fico nervosa, porque eu falo assim, como que pode, né? Nós avançando tanto e as pessoas ainda serem ignorantes, a ponto de querer anular, sabe, uma pessoa tão importante na vida de Jesus. Fala, seu José. Mas então, concluindo aí, no meu raciocínio da Neide, para a sociedade da época, o que essa menina, que era uma criançona, devia ter sofrido, né? Grávida, certo? E as especulações, e com uma idade tenra, não é verdade? E numa sociedade que era plenamente machista. Só a situação dela já deve ser valorizada. Então... Não, aí a gente dá vontade de pensar assim, então vocês arrancaram o capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas? Sabe? Porque quando Lutero faz as 95 teses e cria toda essa estrutura do protestantismo, ele questiona algumas coisas da Bíblia. Mas o interessante é que ele nunca questionou Maria. O criador do protestantismo, né? Ele nunca questionou Maria. Ele questionava São Tiago. A fé sem obras é morta. Ele chamava a carta de Tiago de uma carta de palha. Uma carta que não trazia todas as verdades. Tá? Porque Tiago questionava, me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com obras.
Uhum. Né? Então, é complicado você ver isso. Agora, que nem o senhor José falou, uma menina de 15 anos, grávida, sem estar casada, isso era pena de lapidação, Uhum. apedrejamento em praça pública. Né? E Mas assim São não teve José, medo, né? Não não, teve medo, deu seu, aceitou. E o deu seu detalhe, sim. olha o detalhe, ela sai de casa quando Isabel está de 6 meses, que é logo após a anunciação, de acordo com o Evangelho de Lucas, tá? Ela sai de casa e vai encontrar Isabel, sua parenta, que está de 6 meses. Ou seja, quando ela volta para se casar com José, ela está no 3º mês de gravidez. Então já não dá mais para disfarçar. Ou ele aceita, ou ele denuncia ela. Percebem? Ou ele aceita, ou ele denuncia ela. Não tem mais. Tá? Eu acho que para os evangélicos é como se ela tivesse sido igual uma mãe de aluguel. Ela Na realidade, gerou e depois não teve mais valor nenhum. Na realidade, Nilzete, o que acontece? O que a gente chamar os evangélicos é algo muito amplo, mas os neopentecostais, de maneira especial, que seriam realmente os evangélicos, né? O que acontece? É uma forma de rejeitar a fé cristã católica, que Maria é muito presente no cotidiano da Igreja Católica por conta da sua doação. Então, uma forma de você rejeitar a Igreja Católica é rejeitar Maria. Zacarias, outra coisa que eu ouvi hoje. Eu já fui cristã. Eu era de tal igreja, eu era cristã, aconteceu isso, eu saí. Ué, ela saiu da igreja, mas ela continua sendo cristã, ela trocou de igreja. É complicado, é o que eu falo, é complicado você avaliar isso. Fala, seu José. Sobre Maria, né? Me parece, alguma coisa que eu há muito tempo eu li, que o islamismo fala mais de Maria do que o próprio cristianismo. Pensem no seguinte: a gente tem que ter como foco o que a Bíblia é feita para falar. A Bíblia, ela tem como centro a ressurreição de Jesus Cristo e o seu projeto. Então ela dá uma pincelada sobre Maria, ela dá uma pincelada sobre, mas o foco dela é a ressurreição. Por isso, inclusive, que a gente deveria, enquanto igreja, mudar, sair do foco da dor, da destruição, do sacrifício e voltar o foco para a ressurreição. Alegria. Sabe? Porque a ressurreição é o principal fato da igreja, e não a morte, e não a dor. Agora, Nilzete, isso que eles falam em relação ao cristianismo, eu era cristão, não sou mais, as interpretações deles são muito tortas. Sabe? Várias vezes eu já conversei com evangélicos e desmontei o cara sair com raiva, não querer mais conversar, mas ele também não tem mais argumento. É muito fácil você derrubar um argumento de uma pessoa que se acha. O cara decora a Bíblia versículo por versículo, mas ele não para analisar atrás daquele versículo que está escrito. Aquilo que você comentou comigo outro dia, e que eu já falei várias vezes para vocês aqui, você pode passar a vida inteira estudando um único versículo e ainda não esgotar o seu conteúdo. Pois é. Pode falar, Neide. É igual essa mulher, né? Eu conversando com ela, né? Aí ela dizendo sobre essa questão que os católicos idolatram santo, que não sei o quê, isso, todos aqueles blá 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 que a gente já conhece, né? Aí depois ela diz que a mãe dela, a família dela era todas católicas e que ela conhece tudo da Igreja Católica, sabe? E ela viveu muito tempo na Igreja Católica, mas depois ela encontrou Jesus. Aí Eu ela nem sabia começa que Jesus está perdido. eu falei para ela, mas quase que eu falei para ela, mas Jesus estava perdido? Né? Então, aí depois que ela vai para outra religião, que ela se encontrou Jesus, ela começa a distorcer, já não acredita em muita coisa. Gente, é o mais fácil.
Sabe? É que nem a questão do espiritismo. Né? Por que o espiritismo é tão fácil de ser implantado em uma pessoa? Porque é mais fácil eu acreditar que eu vou reencarnar do que acreditar que eu vou ter que pagar pelos meus erros sozinho lá na frente. Um padre uma vez falou: o católico só vai para a igreja evangélica porque ele não viveu a Eucaristia. Sim. Ele recebeu e não sabia o que era. A Ele maior não parte, vive, aí ele a maior vai. parte das pessoas que vão para igrejas protestantes ou evangélicas ou outras culturas a gente até entende, as motivações são outras, né? Mas aqueles que vão principalmente para a igreja neopentecostal, eles estão atrás de um caminho mais fácil. É mais fácil, tipo assim, eu vou usar você, Neide, como exemplo, tá? A Neide não poderá mais usar vestido de alça, porque a igreja não deixa. Ela está com vestido de alça. Se eu implanto isso, a Neide não pode mais usar vestido de alça, para ela é muito mais fácil ela pensar assim, não, eu vou usar a roupa de manga, porque eu estou proibida de usar a roupa de alça. É muito mais fácil eu ser comandado do que eu comandar. Aí a gente vai pegar o slogan da nossa cidade, que está no brasão da cidade de São Paulo. Eu não sou o conduzido, eu conduzo. Né? Conduzir é muito mais difícil do que ser conduzido. Eu já falei com vocês várias vezes. Pensar dói. Pensar é difícil. Pensar demanda gastar energia. É muito mais fácil receber a ideia mastigada. Para que eu vou pensar se o outro já me fornece a ideia pronta? É onde você tem os tintones da vida, onde você tem qual é o nome? O Reverendo Mundo da vida, onde você tem os TFP da vida, sabe? Que criam sociedades paralelas, que criam ideias paralelas, plantam essas ideias na cabeça de pessoas, e é muito mais cômodo eu ficar naquela ideia do que eu ter que brigar com ela. Perceberam? Mais algo? De minha parte, ok. Então, agora eu quero que vocês, que nós refletindo isso tudo, nós tiremos uma frase ou um versículo desse evangelho. Que é, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A anunciação do nascimento. Qual é o versículo, Lisete? Estou procurando aqui, não estou achando. É o 35. Obrigado. Lucas, Lucas 1, de 26 a 38. Zacarias, e o Senhor lhe dará a ele, né, o trono de seu pai Davi. Tá. Qual que é o versículo, seu José? Por favor. Por favor, lá, já pede desculpa aí.
É o 32. Obrigado. Isso aí mesmo. Neide? Obrigado. Nada. Neide, Maria então disse, é o 38. o 38. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a segunda vez que a gente bate no mesmo versículo, só que eu já peguei só o 38b. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu vou ver se eu consigo montar a partir disso daqui, eu não garanto para vocês, eu vou tentar montar a partir disso daqui um resumão do nosso encontro aqui. É interessante a gente pensar nisso. Vamos tentar de novo, semana que vem, vocês vão ter, a gente vai ter com os folhetos, tentem ler antes da reunião o versículo principal. Mas a semana que vem tem liturgia? Por que não? Quem vai estar? Eu vou estar. Não, eu também estou, mas você falou que não ia. Não, a gente faz a reunião na outra semana que talvez eu não consiga. Talvez eu não esteja em São Paulo. Mas na próxima você consegue. Na próxima sim, eu não vou estar viajando. Na próxima eu estou. Então tá bom. Tá? Seria a liturgia do dia 31 ou do dia 1º. Mas acho que é mais interessante trabalhar já direto a liturgia do dia 31, do domingo. 31. Que acho que é o domingo da Epifania. Não é domingo da Epifania, não, porque a Epifania só pode ser depois. Já não sei mais também. Que Epifania... Santa Mãe de Deus. É a Santa Mãe de Deus, né? Porque a Epifania é dia 6 de janeiro, que é a chegada dos Reis Magos. Curiosidade: para a Igreja Ortodoxa, o Natal é celebrado no dia 6 de janeiro, e não no dia 25 de dezembro. Né? Então, eles celebram o Natal no dia 6 de janeiro, a Igreja Grega. É a Igreja de Paulo. Mais alguma coisa, gente? De minha parte, ok. Só isso. Então, sábado, vamos estar lá, então? Está lá sábado, Zacarias? Sábado, 10 horas, tá bom? Isso. Tá bom. Estamos lá? 10 horas ele está lá para separar os folhetos. Valeu. Exatamente às 10 horas, mais ou menos. Exatamente. Então, gente, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos torne tijolos da sua casa, que prepare para nós uma morada junto a Ele e que nós sejamos instrumentos para anunciar a vinda daquele que está chegando e saibamos também dar o nosso sim a tudo aquilo que Deus nos pede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu usei para fazer a oração exatamente o que a gente comentou aqui das tiradas que nós fizemos do texto. Só eu ia comentar isso, Zacarias. Eu não sei, acho que foi você que colocou, né? Eu achei interessante, você colocou os grupos que como que fala? Os grupos, por exemplo, 7 horas, 10 e às 18, que ia assumir, né? As missas, achei interessante. Porque normalmente missas celebrativas assim, as comunidades querem participar. Dessa vez, nenhum coordenador de comunidade se manifestou. Que coisa, né, Zacarias? Eu fico assim... Porque provavelmente as comunidades vão ter alguma celebração, ou parte das comunidades vai ter celebração. Então, eles não se manifestaram. Como eles não se manifestaram, eu respeito eles. Mas nem para a noite, assim? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Coisa. Tá? Aliás, eu não lembro, a Nilzete saiu da reunião, eu não lembro quem é que foi escalado para a missa da noite.
da noite? Eu acho que é o grupo 5. Eu não lembro, mas a gente É tem o que ver Marquinhos, certinho. que é o grupo da Volene. A gente tem que ver certinho para não dar. Da Volene mesmo. É, Porque a nossa ela entrevista falou das 7, comigo, mas virou das 10. que ela falou comigo que no ano novo, né? Na véspera do ano novo, que a missa deles são às 10. Ela combinou, ela veio comigo, né? Porque provavelmente ela não vai estar. Aí ela pediu para ver se eu podia assumir o lugar dela. E a missa das 7 é nossa, na Ah, tá. véspera do ano novo. Aí o que eu fiz? Eu já fiz a escala de quem vai ficar nas 7 e às 10 horas eu vou assumir o lugar da Volene. Entendi. Tá certo, é isso que a gente tem que fazer, gente. Nós temos que ser proativos entre todos nós. Um está com problema, o outro cobre. E assim a gente vai conseguindo levar de boa. Isso. Gente, uma boa noite para vocês. Um Boa bom descanso. noite. São 10, quase 10h30. A gente se estendeu para caramba hoje. Tá? Tá bom. Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus Uma também. boa noite, um bom fim. Até o final da semana. Um abração para todo mundo. Igualmente. Bom para Abraço. todos eles. Tchau. Tchau. Tchau.